E agora eu converso com a doutora Carolina de Lulo Ferreira. E o assunto de hoje, cobrança indevida. Já aconteceu com você? Vamos saber como funciona. Boa noite, doutora. Boa noite, Isabelle. Boa noite a todos que estão assistindo. Esse assunto também é de grande repercussão no momento que a gente está vivendo, né? Muitas pessoas reclamando sobre cobranças indevidas e como proceder. A cobrança indevida ela pode ser oriunda de vários aspectos, como, por exemplo, você não dever o valor, ou você ser compelido a pagar o valor através de métodos, por exemplo, vexatórios. Como, por exemplo? Ligações de 5 em 5 minutos na sua casa ou no seu ambiente de trabalho para questionar, vai pagar, não vai pagar, começar a passar essa informação, por exemplo, para uma pessoa que trabalha na sua casa. Olha, seu chefe está devendo, ele não vai pagar. Ou ainda enviar correspondências para o ambiente de trabalho. Essas são algumas das possibilidades que poderiam ser consideradas como cobrança vexatória. Como proceder em relação a esse tipo de cobrança indevida? A quem recorrer, né? Porque muitas vezes, eu acho que o que mais acontece no nosso país é a questão dos cartões de crédito, telefonia, né, celular, telefonia móvel e fixa. Então, acho que a gente tem bastante trabalho, bastante problema em relação a isso. Tem. Um exemplo, como você falou de telefonia móvel, muitas vezes algumas empresas são cobradas de uma taxa de publicidade dentro da própria cobrança de telefonia, ou, por exemplo, de uma lista em que ela foi inserida para publicidade, mas ela nunca contratou esse serviço, nem sabe de onde ele é oriundo. Sim. Essa cobrança ela é considerada indevida. O que o consumidor deve fazer nesse caso? Pegar todos os comprovantes de pagamento, reuni-los. Primeira coisa é entrar em contato com a empresa para tentar uma negociação amigável. Eu sei que é difícil, mas às vezes pode haver sucesso nesse caso. Ou ir ao PROCON e também procurar as vias judiciárias. Por quê? Toda vez que o consumidor ele é cobrado por uma quantia indevida e efetua o pagamento desse valor, o código prevê que você tem direito à devolução em dobro do que você pagou indevidamente. Como por exemplo? Como por exemplo esse caso específico. Eu paguei essa taxa, eu não sabia de onde essa taxa era proveniente, nunca optei por fazer esse pagamento, mas fui demandado. Quero a restituição em dobro daquilo que eu paguei indevidamente pelo Código de Defesa do Consumidor. Outro exemplo pode ocorrer quando você nunca teve uma conta de celular em determinada empresa. Mas aí você acessa o Serasa e vê que seu nome foi incluído no rol dos mal pagadores. Nossa, isso é complicado. É complicado, mas acontece muito. Como proceder? Esse caso específico também é possível pedir a devolução em dobro daquilo que você foi demandado. Além disso, a jurisprudência já é pacificada no sentido de que toda vez que o seu protesto é indevido, você tem direito a dano moral, ele é presumido. Porque o fato de você ser inserido no rol dos mal pagadores já causa abalo à sua imagem perante o público em geral e o mercado. Com certeza. Tem uma questão que acontece, aliás, ultimamente tem acontecido com mais frequência, eu já passei por isso em alguns lugares. Algumas lojas determinam um valor mínimo de cobrança de cartão de crédito ou de cartão de débito. Por exemplo, na loja tal, você só pode usar o seu cartão de débito se você consumir no mínimo R$30, ou o cartão de crédito se você consumir R$50. E não aceita talão de cheque, ou seja, se você quiser fazer uma compra de R$10 e não tiver dinheiro e nem puder comprar mais, você não pode adquirir o que você necessita. É correto isso? Na verdade, não é correto. Não é permitido que você faça discriminação em formas de pagamento. Isso é feito por causa das taxas que se paga no cartão de crédito. Então, o que o comerciante não quer? Que ele tenha diminuído o valor da margem dele, porque ele vai ter que pagar a taxa para o cartão. Todavia, se ele disponibilizou essa possibilidade dentro da loja dele, ele não pode fazer discriminação. Ou seja, ele não pode dizer, olha, quem pagar à vista, quem pagar em dinheiro vai ter um desconto e quem pagar no cartão não vai ter desconto. Normalmente isso não é divulgado, por exemplo, não está escrito em nenhum lugar para que você possa, por exemplo, fotografar e comprovar que você sofreu esse tipo de discriminação. Mas quando tiver, tire fotos, converse com o gerente da loja, peça para que eles exibam o Código de Defesa do Consumidor que tem que estar na loja. Mas tem lugares, por exemplo, que tem uma plaquinha, não aceitamos cheques. Mas aí é diferente, é a questão da forma de pagamento. Se ele aceita a forma de pagamento, ele não pode discriminar. Entendi. Mas ele tem a opção de não aceitar aquele tipo de pagamento. Por exemplo, o cheque, ele teria que fazer uma busca no Serasa para aquelas pessoas que querem parcelar.
para verificar se ela teria como fazer o parcelamento ou não, ou se ela está inadimplente ou não. Muitas empresas escolhem não aceitar esse tipo de pagamento exatamente para que não tenham esse tipo de trabalho no momento. Como trabalhar ou como ser reembolsada com cartão de crédito clonado? Bom, isso também ultimamente acontece bastante e o procedimento correto vai depender de cada banco, mas o comum seria pegar essa fatura. Muita gente não percebe na primeira cobrança. Por exemplo, eu vi que tinha uma passagem de avião lá e ela vem em várias parcelas, mas eu só percebi na terceira fatura que eu estava com esse problema. Você pode também pedir a devolução, pegando na verdade o seu extrato do cartão de crédito, entrando em contato em primeiro lugar com a administradora do cartão. Se você não conseguir por essa via, você também tem que entrar com um processo judicial, procurar um advogado ou fazer uma reclamação no PROCON. Mas, em primeira instância, seria fazer o pedido perante a administradora. Outro dia eu recebi um e-mail de uma empresa muito conhecida me enviando um boleto de cobrança. Eu tinha utilizado o serviço, mas eu não tinha que pagar por aquele serviço porque eu já tinha o contrato feito com aquela empresa. E aí chegou o e-mail com descrito, olha, você deve pagar o boleto até o dia tal de novembro. E não veio o boleto com o valor e nem a discriminação, mas era o site da empresa realmente. E aí eu mandei um e-mail perguntando, mas você está me cobrando o quê? Né? Qual o serviço que você está me cobrando e o valor que você está me cobrando? Nunca mais eu recebi o e-mail com a resposta. Mas você também não foi negativada, que você saiba até nem o momento. Pesquisei, não fui pesquisar. Nesse caso específico, duas preocupações tem que ter. A primeira, se isso for um caso de fraude, ou seja, alguma associação que está tentando efetuar essa cobrança em nome de outra, ou se não for, mandar uma notificação para essa empresa documentando que o pagamento não foi feito porque não tem explicação nenhuma e você não sabe de onde vem, qual a origem dessa cobrança. O consumidor ele tem que ser sempre informado daquilo que o fornecedor pretende. Isso é um dos princípios previstos no código. Sim. Então, junto com essa cobrança, tem que estar previsto sobre o que ela se refere, qual o valor que está sendo cobrado e o porquê que ele está sendo cobrado. O fato de você não ter efetuado o pagamento nesse caso específico não poderia ensejar, por exemplo, uma negativação. E se você sofrer essa negativação, com certeza você pode procurar as vias judiciais para ser ressarcida desse prejuízo. Muito bem, doutora. Obrigada pela participação e por tirar todas essas dúvidas. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima semana. E eu desejo a você